A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, enviou, enfim, um ofício ao ministro Alexandre de Moraes solicitando a garantia de comunicação pessoal e reservada entre o senador Flávio Bolsonaro e o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa foi tomada após o parlamentar acionar a entidade, apontando que a decisão monocrática que o proibiu de visitar o pai por 90 dias destrói completamente suas prerrogativas profissionais, visto que ele também atua como advogado constituído no caso e aceito por todas as autoridades competentes que julgam o caso Bolsonaro. Fica muito parecido naquela questão da arma que foi encontrada com Bolsonaro, sendo que o delegado que fez a busca e a apreensão teria ligado, possivelmente, para o ministro relator e recebido autorização para deixar a arma lá. Entendeu? Aí o ministro tentou pegar Bolsonaro pelo pé e esqueceu, possivelmente, que tinha liberado aquilo ali. E agora está acontecendo do mesmo jeito. No documento enviado à Suprema Corte, a OAB defende que a condição jurídica de Flávio, como defensor, exige que as restrições de natureza pessoal não impeçam, de forma absoluta, o contato necessário ao desempenho da atividade advocatícia. A entidade de classe reforçou que sua manifestação possui caráter exclusivamente institucional e de blindagem às prerrogativas da categoria, sem interferir no mérito das medidas determinadas pelo tribunal, mas sugerindo que Alexandre de Moraes estabeleça condições de cautela adequadas que não inviabilizem o livre exercício da profissão. E se o problema todo tem sido a carta, o que dizer quando os militantes do PT fizeram a mesma coisa lá em 2019? Veja essa carta lida pela Gleisi Hoffmann e acompanhada de perto pelo deputado Lindbergh Farias, também do PT, que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, provocando esse desconforto todo que nós estamos vendo agora. Vamos rever esse momento em que Gleisi lê a carta. Roda aí. Comunicado com o presidente de forma escrita, através dos advogados, porque ainda não consegui visitá-lo. Embora tenha um pedido dele para que eu vá visitá-lo. Mas estamos esperando a justiça, o judiciário, a juíza liberar. Mas ele pediu para que o advogado me entregasse, ditou e disse, olha, é para você ler lá no nosso acampamento, lá na nossa vigília democrática. Então eu vou ler. Sim. Ele diz o seguinte: ouvi os recados e as músicas que vocês cantaram. Estou muito agradecido pela existência e presença de vocês neste ato de solidariedade. Tenho certeza que não está longe o dia em que a justiça valerá a pena, na hora que ficar definido que quem cometeu o crime seja punido e que quem não cometeu seja absolvido. Continuo desafiando a Polícia Federal da Lava Jato, o Ministério Público da Lava Jato, o Moro e a segunda instância a provarem o crime que alegam que eu cometi. Continuo acreditando na justiça e por isso estou tranquilo, mas indignado como todo inocente fica indignado quando é injustiçado. Grande abraço e muito obrigada. Veja que isso ficou provado, né, na primeira instância, com o Sérgio Moro, depois recorreram na segunda instância com 3 desembargadores, ficou provado, foi para a terceira instância no STJ, ficou provado, todo mundo confirmou a sentença. Olha, só para você ter uma ideia, na segunda instância, os desembargadores aumentaram a pena do presidente hoje, Lula. Aí foi parar no STJ, os ministros que analisaram votaram pela continuidade, que estava tudo certo, as provas estavam claras. Foi parar no STF, o STF também confirmou, em 4 instâncias. E nessa leitura de cartas, o presidente desafiava o ministro Sérgio Moro a provar. Ele provou.
E depois, os outros, só se fala em Sérgio Moro. Sérgio Moro foi o juiz de primeira instância. Houve mais 3 outras instâncias superiores, com ministros, todos eles ali votando a favor da decisão de Sérgio Moro. Então ficou inteiramente provado. Depois o próprio Supremo veio com essa, cavucando, descobriu um erro de CEP, de localização, e anulou o processo. Mas não as provas, não inocentou absolutamente ninguém. E esse pessoal, que a gente não sabe o que passa pela cabeça deles, fica dizendo por aí que houve, né, a inocência, que ficou comprovada a inocência do acusado, do condenado na época. Não houve, isso não aconteceu. O que houve foi a anulação do processo, que deveria começar de novo, e não começaram porque disseram que a idade era avançada, que não poderia. Quando não se quer, não faz, não se faz. E foi justamente isso que aconteceu. Olha, houve várias leituras de cartas semelhantes a essa que o Flávio leu. Nós vamos rodar agora uma outra, com a presença desse mesmo pessoal que está aí. Roda aí e a gente comenta. Até breve, meus amigos e minhas amigas. Até a vitória. Um abraço do companheiro de sempre, Luiz Inácio Lula da Silva. Ali você viu Fernando Haddad, que era o candidato a presidente da República, a presidência da República nessa época. Você viu de novo ali o Lindbergh Farias, você viu de novo a Gleisi Hoffmann, você viu até a presidenta Dilma ali. Então, veja você, nesse período ela já tinha sido, né, destituída, impeachmentada, mas estava todo mundo ali. E são algumas das cartas que foram lidas ainda muito mais cabulosas, cabeludas, do que essa que foi lida por Flávio Bolsonaro rapidinho, ali mostrando. E engraçado que o PT entrou, né, depois de ler tantas cartas, o próprio PT, o próprio deputado Lindbergh Farias, eles entraram dizendo que isso é errado, que isso não pode acontecer. Agora, para eles pode. A interpretação deles pode. Agora, do outro não pode, porque é adversário político. Os caras querem ganhar um jogo na marra, na ilegalidade, num pênalti roubado. Por que não fazem exatamente a mesma coisa que foi feita naquela época? Por que não entendem isso como foi feito naquela época? Por quê? Mas a decisão do ministro de proibir o contato entre o senador Flávio Bolsonaro e o pai não aconteceu no vácuo, não. Ela foi diretamente provocada por essas pessoas que nós estamos falando aqui, mostrando, revelando o uso político da máquina judiciária. O que não deveria acontecer. É preciso avivar a memória histórica do país. Quando hoje presidente Lula estava preso na Polícia Federal em Curitiba, Alexandre de Moraes já era o ministro do Supremo Tribunal Federal e autoridade pública influente naquele período. O então prisioneiro deu mais de 500 entrevistas, fez articulações e teve contato amplo com dezenas de advogados e aliados políticos, sem que qualquer veto dessa magnitude fosse imposto em nome do processo eleitoral. Há 2 pesos e 2 medidas de hoje revela que o verdadeiro objetivo por trás desta decisão monocrática não é proteger o processo jurídico, isso é conversa, isso é desculpa, mas sim asfixiar politicamente a oposição e, eventualmente, criar pretextos para tirar Flávio Bolsonaro da disputa eleitoral, claro. Ao atropelar as prerrogativas da advocacia e o direito familiar básico com medidas de exceção, essa investida caracteriza um grave atentado à Constituição Federal e, acima de tudo, ao direito sagrado do povo brasileiro de escolher os seus representantes livremente nas urnas, sem o crivo de filtros judiciais encomendados por adversários. O ministro, insistindo nessa ação, não terá como aguentar a pressão que começa a se formar sobre a cabeça dele, mesmo que tenha o compromisso oculto de barrar o avanço da direita em todo o país. Ele não vai suportar.